Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Galera, esse vídeo aqui eu roteirizei ontem para postar na semana que vem. Mas alguns personagens que serão citados já estão aí meio que encaminhando seus destinos. Então, para ele não ficar tão desatualizado assim, vamos gravar ele hoje, vamos postar ele agora, para que ele não fique, sabe, tão desconexo da realidade, tão descartável. Vocês podem ver que não era minha intenção nem postar vídeo hoje, haja visto o horário atípico que ele está indo para o ar, mas isso pouco importa, né? Você pode ver esse vídeo quando você quiser, mas eu acho que o tempo, o timing ideal para a gente falar sobre isso é no dia de hoje e não mais tarde. Retorno de Tite, tentativa com Renato Gaúcho, Cuca, Roger Machado, Felipe Luiz. Essas foram algumas possibilidades que surgiram após a saída do Dorival da seleção brasileira, partindo principalmente de quem é contra a chegada de um técnico estrangeiro dirigindo a amarelinha. E convenhamos que todos esses nomes apontam para o que a gente constata no título desse vídeo. Acabaram as opções de técnicos brasileiros para a seleção. Se a gente quer dar um salto de qualidade, a solução não nasceu por aqui. Mas não é porque um técnico é estrangeiro que ele é obrigatoriamente melhor. O ex-jogador Bebeto, ele disse no podcast do Romário que ele é contra a chegada de um estrangeiro pelos seguintes argumentos, abre aspas, ganhamos 5 Copas do Mundo com técnicos brasileiros e nenhuma seleção do mundo ganhou uma Copa sem um técnico nascido no seu próprio país. Temos que valorizar os nossos treinadores. Temos muitos nomes bons por aqui. Fecha aspas. Primeiro, com todo respeito ao Bebeto, que foi um grande jogador, inclusive, né, com a camisa da seleção também, o contexto histórico não deve ser um fator determinante, até porque nós ganhamos a nossa última Copa do Mundo há 5 edições atrás, ou seja, serão 24 anos no ano que vem, igualando o nosso maior jejum sem títulos entre 70 e 94. Em todas essas Copas, jogamos com técnicos brasileiros, inclusive o último que foi campeão, e usamos as mais variadas receitas depois do nosso último título. Lançamos um ex-capitão de seleção brasileira no sua primeira experiência como treinador, né, com um ciclo completo, que foi o Dunga. Pegamos um técnico de destaque no cenário nacional, que foi o Mano Menezes, interrompemos o ciclo e pusemos o nosso último campeão do mundo lá, que foi o Filipão. Voltamos com o técnico que tocou o penúltimo ciclo e foi, de certa forma, vitorioso, apesar da derrota no Mundial, que foi o Dunga de novo. E ele foi um fracasso, perdendo 2 Copas América em sequência, o que nos levou a mais uma vez pegar o grande nome da vez no futebol de clubes do país. Demos a ele 6 anos no cargo, um ciclo e meio, 2 Copas, e ele era realmente o nosso melhor nome brasileiro e saiu da seleção por opção própria, que foi o Tite. Também não sei se ele já não tivesse anunciado antes que sairia após a Copa, se ele não seria demitido, mas de certa forma ele não foi demitido, ele pediu para sair, beleza? A partir daqui, a gente já tinha que ter partido para um nome estrangeiro, porque entendia-se que o Tite era o melhor técnico brasileiro. E se a gente queria alguém melhor do que o Tite, o passo para frente não seria outro técnico nascido no Brasil, né? Não seria um outro técnico inferior ao último. Perdemos um ano de ciclo para 2026, nós pusemos um técnico inexperiente por lá, a gente ficou esperando pelo Carlo Ancelotti, né, técnico do Real Madrid, plano A do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que em tese teria um contrato até junho de 2024 para cumprir e depois disso tocaria a seleção até a Copa do Mundo. Nessa assumiu o Ramon Menezes para comandar o time em 3 amistosos nas primeiras datas FIFA de 2023, 2 derrotas e 1 vitória. E depois contratamos o interino empregado em um clube brasileiro para dividir atenções em jogos de eliminatórias de Copa do Mundo e fase final de Libertadores da América. A nível de clubes, deu certo o Fluminense do Fernando Diniz, foi campeão da América, mas a nível de seleção, 6 partidas, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A primeira derrota da seleção brasileira em casa, na história das eliminatórias, contra a Argentina no Maracanã. Pela primeira vez também a seleção perdeu 3 vezes seguidas pelas eliminatórias e caiu uma invencibilidade de 37 jogos do Brasil
nesse tipo de competição. Recordes negativos que ceifaram o trabalho do Fernando Diniz, que foi colocado nessa posição, também como uma espécie de plano B, caso a negociação com o Ancelotti não evoluísse. Então ele seria efetivado e se tornaria o técnico da seleção até a Copa do Mundo. Vale ressaltar duas coisas. Primeiro, a total desconexão de estilos de jogo entre o Ancelotti e o Fernando Diniz, o que mostra que a CBF não tinha um norte para onde seguir, não tinha um objetivo de como ela quer jogar. O Ancelotti talvez foi pensado como um técnico mais próximo do fim do que do início da carreira, do que do auge da carreira, com um histórico de sucesso com jogadores brasileiros, com muitos títulos e que seria um nome bem visto por comandar o maior clube do mundo, mesmo que tenha vindo de trabalhos questionáveis anteriormente, né, como o Napoli, como o Everton. Já o Diniz, ele era a reoxigenação da nossa formação de treinadores, o fato novo, a maior das revelações recentes na safra de técnicos mais jovens que o Brasil havia produzido nos últimos anos, mas que era também tratado como a bola da vez pelo seu sucesso do momento, né, com o Fluminense, mais tardio na carreira, né? Haja visto as críticas em cima de sua identidade de jogo tão singular e que não havia dado certo em seus curtos períodos em clubes como o Atlético Paranaense, o próprio Fluminense, numa primeira passagem, São Paulo, que ele deixou uma vantagem também absurda, caiu no Brasileiro e ele acabou não sendo campeão, Santos, que foi uma passagem também bem curta, e o Vasco da Gama na Série B, onde ele não conseguiu subir, beleza? Com a demissão do Diniz e a negativa do Ancelotti, apostamos em Dorival Júnior, outro técnico tratado como o nome do momento no Brasil. Campeão da América com o Flamengo 2 anos antes e atual bicampeão da Copa do Brasil, com o Rubro Negro e com o São Paulo. O engraçado é que no momento em que o Tite se desligava na seleção, o Dorival era desligado do Flamengo e ficou meses disponível no mercado. Seu nome jamais havia sido cogitado, mesmo com o sucesso recente no time carioca, que ainda assim optou por trocar de treinador ao fim de uma temporada com 2 taças grandes. Aí ele é contratado pelo São Paulo, vence mais uma Copa do Brasil sobre o próprio Flamengo na final, e a CBF escolhe o Dorival para tocar os anos de 24, 25 e ser o nosso comandante na Copa de 2026, tirando-o do tricolor paulista. Então ele precisou estar empregado, ganhar um título, ter dado errado ali os planos A, B, C, aí sim a gente tenta tirar o Dorival do São Paulo, consegue, e aí o desempenho dele a gente já conhece, né? 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Começa vencendo a Inglaterra em Wembley, empatando com a Espanha no Santiago Bernabéu, dando uma boa primeira impressão do que poderia estar por vir. Na preparação para a Copa América, um 3-2 ali no finzinho do jogo contra o México e um empate contra os Estados Unidos. Em seguida faz um péssimo torneio continental, com 2 empates, Costa Rica e Colômbia, e uma vitória, né, contra o Paraguai na fase de grupos, e a eliminação vem no empate contra o Uruguai e a derrota nos pênaltis. E aí pelas eliminatórias, 8 partidas. Ganha do Equador, perde para o Paraguai, ganha do Chile, goleia o Peru, empata com a Venezuela e contra o Uruguai, e aí depois ganha no finalzinho da Colômbia e é goleado pela Argentina. Um trabalho de vitórias mais suadas do que encantadoras e que não preencheram nem metade do número total de jogos, sendo 2 delas em amistosos. E ainda que tenham sido apenas 2 derrotas, em momento algum o trabalho mostrou alguma evolução. Não consolidamos uma forma de jogar, não mostramos sequência numa convocação, tampouco numa escalação preferencial. Nossas referências não mostraram um grande futebol e não temos tranquilidade na zona de classificação, em que pese o número dilatado de vagas para a próxima Copa, uma seleção como a brasileira ficar em 4º lugar nas eliminatórias, 10 pontos atrás da líder Argentina, atrás do vice-líder Equador, e com o mesmo número de pontos que o Uruguai, que é o 3º, e o Paraguai, que é o 5º, com 4 jogos por fazer antes do encerramento das eliminatórias, acabaram por fazer o trabalho que não evoluiu em mais de um ano, sem encerrado, a 1 ano e 3 meses da Copa do Mundo. E aí a gente chega às possibilidades caseiras para o novo técnico da seleção. Vamos aos nomes que citamos no início do vídeo, que são os mais citados quando falamos de técnicos brasileiros para assumir o cargo. Aqueles que o Bebeto disse que são ótimos e que devemos valorizar. Vamos lá. Tite de novo. Eu me surpreenderia muito, tanto com o convite sendo feito, quanto com o convite sendo aceito. Porque foi o Tite que quis deixar a seleção ao fim da última Copa. O Tite não saiu da seleção com uma imagem positiva, apesar de que ele fazia parecer fácil
as eliminatórias e claramente tinha ali uma linearidade de trabalho, de montagem de time, de consistência tática, de convocação, de escalação. Tudo o que faltou ao Dorival sobrava no Tite. Mas ele teve 2 Copas do Mundo, cometeu erros capitais em jogos de Copa que, querendo ou não, ficam muito marcados. E o pós-Copa dele, que ele esperava que ia ser no futebol europeu, não aconteceu. E o trabalho no Flamengo foi aquém do esperado. Então, por tudo isso, se eu sou o Edinaldo, eu não convido. E se eu sou o Tite, eu também não aceito o convite caso ele venha, beleza? Felipe Luiz, gente, o cara acabou de começar a carreira de treinador. Ele se aposentou como jogador no final de 2023. Em 2024, ele é muito vitorioso com a base do Flamengo e assume o time principal na emergência de ter dado errado ali com o Tite, né? Eliminado de Libertadores, fora da disputa do título do Brasileirão, e aí ele assume, ganha a Copa do Brasil, salva o ano do Flamengo, e esses primeiros meses ali de 2025 estão sendo muito felizes para ele. Mas assim como foi precipitado topar o desafio, em menos de um ano, aposentado como jogador, comandar uma panela de pressão que é o Flamengo, imagina em menos de 2 anos já segurar esse caldeirão que é a seleção brasileira. Ele claramente não está pronto. É um cara que, obviamente, se tudo der certo na carreira dele, vai assumir a seleção algum dia. Deve também trabalhar no futebol europeu. É um técnico muito promissor, mas não é a hora dele dar esse passo. Até porque, dar certo na carreira ou não, caso ele aceitasse, também passaria por dar certo na seleção ou não. Porque assim como o Tite ficou queimado no mercado, mesmo sendo o melhor entre os brasileiros, o Felipe também se queimaria no início de carreira, tal qual um jovem jogador que tem a responsabilidade de ser titular de um time grande em crise. Renato Gaúcho, em algum momento durante a gestão do Tite, ele tinha sido especulado na seleção brasileira, mediante aquele sucesso no Grêmio, onde ele é tratado como ídolo, tanto pelo que ele fez dentro do campo, quanto à beira do campo, tá? A gente viu que quando ele esteve no Flamengo, ele não teria a proteção da torcida que teve no Grêmio. E quando ele retornou, também não foi a maravilha que foi naquela passagem que rendeu ao tricolor gaúcho, Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo. Até a torcida do Grêmio perdeu a paciência com ele. Hoje ele se encontra disponível no mercado, né, pelo menos até a gravação desse vídeo. Isso aqui é um dos personagens que me fez acelerar, né, a gravação desse vídeo, porque o Fluminense demitiu o Mano Menezes no último fim de semana, estreia do Campeonato Brasileiro, está sem técnico e o nome do Renato Gaúcho é um dos mais especulados. Do próprio Dorival Júnior também. E vale lembrar que o Renato, quando saiu do Grêmio, ele foi especulado, acho até que chegou a receber propostas oficiais, né, de Santos e de Vasco. E aí, enfim, para mim não é um cara que está em um momento de carreira para se falar em seleção brasileira, tá? Roger Machado, outro bom nome aí de uma escola mais recente, mas que também demorou a engrenar. Surgiu bem no Grêmio, teve passagens conturbadas em clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, chegou a treinar o Juventude e hoje está muito bem no Internacional. Eu ainda classifico o Roger como um técnico promissor, mais experiente que o Felipe Luiz, lógico, mas ainda galgando seu espaço consolidado no mercado nacional, que ainda tem a concorrência ferrenha dos técnicos estrangeiros, sobretudo os portugueses. Né? O Roger é um dos poucos aí que se mantém em um bom nível, com espaço para trabalhar por aqui, entre os brasileiros. Ele que é da geração de nomes como o Carille, como o Barroca, o Jair Ventura, Zé Ricardo, Thiago Nunes, mas talvez tenha sido o único desses que surgiu com ideias arejadas, um pensamento de jogo ofensivo que não cedeu às pressões do mercado e passou a atrair as próprias convicções para passar a jogar para não perder, jogar pelo resultado, jogar mais fechado, né? Não se lançar tanto ao ataque. O Roger tem essa veia ofensiva e não abriu mão dela. E o Cuca eu não vejo como uma possibilidade real nesse momento. Acho até que se fosse para considerá-lo como um nome viável, esse momento da carreira dele já passou, porque é um técnico que teve um último grande trabalho, sim, né, com o Brasileiro e Copa do Brasil no Galo em 2021, e sempre foi um cara que se caracterizou pela instabilidade de tempo que ele fica em cada clube. Em dado momento ele constata que o time não vai absorver as ideias dele, pula no barco. Ou ele consegue algum sucesso e sai para deixar a porta aberta antes de começar a dar errado. Sabe aquele momento que a gente começou a questionar o Dorival, mas que ele ainda demorou um tempinho para cair? É começar a questionar o Cuca e ele pede para sair. Né, alega problemas pessoais, sai do cargo,
fora o baita problema pessoal que ele tem, né, de ter sido condenado por estupro. A gente não pode esquecer isso nunca. E por muitos anos a gente esqueceu. E por mais que a condenação tenha sido anulada, é algo que vai perseguir ele até o final da vida dele. Para onde ele for, vai se falar nisso. E a CBF não deve querer esse problema para ela. Então, dito isso, gente, não tem mais nomes brasileiros que possam assumir a seleção hoje. Talvez o Rogério Ceni, é um outro aqui que eu não tenha citado, mas o Rogério está tendo uma estabilidade agora no Bahia, depois do Fortaleza. Né, que ele passou ali pro Cruzeiro, ficou pouco, voltou pro Fortaleza, saiu, foi pro Flamengo, ficou pouco, teve problema também, voltou pro São Paulo, onde ele começou a carreira, teve problema, saiu, agora no Bahia ele parece ter se encontrado. Também não vejo um nome assim tão viável. Também é um dos melhores técnicos brasileiros do momento, mas ainda não é a hora de se falar nele em seleção brasileira, beleza? Mas também temos uma lista ali finita, não infinita, finita, né, limitada, de estrangeiros que seriam opções viáveis. Eu não classifico nem o Guardiola nem o Ancelotti como viáveis, pensando para esse ciclo ainda, porque os dois têm contrato em dois dos melhores times do mundo e não vão querer largar esses cenários para assumir essa bomba relógio que é a CBF. Pensar neles para o ciclo de pós-Copa, de 26 até de 30, ok, é uma possibilidade. Para esse ano e meio que tem pela frente, não. Até porque eu já falei e vou repetir, não há garantia nenhuma que o nome que vai assumir agora, por melhor que seja, vai ganhar o ciclo seguinte completo, mesmo em caso de fracasso na Copa. A não ser que a eliminação seja numa semifinal, para uma das favoritas ao título. Qualquer cenário diferente desse, quem assumir agora já sabe que vai cair no dia da eliminação do Brasil. Até por isso eu nem mandaria o Dorival embora, porque a chance é muito maior de não ter conserto do que a gente conseguir se arrumar até a Copa em 4, 6, 8, sei lá quantas partidas vamos ter pela frente, né? 2 em junho, parece que vai ter uma outra data FIFA nesse ano, acho que não vão ser 3, né? Excepcionalmente. E aí pode ser em setembro, em outubro, novembro, eu de verdade não sei. Se você souber, me ajuda aí nos comentários. E aí também vai ter 2 em março. E aí a próxima convocação já pensando na Copa do Mundo. Então, o Brasil vai estar lá na Copa do Mundo, mas não sabemos em que condições competitivas. Então, para mim, não vai ser uma das favoritas pela primeira vez em muito tempo. Então, nome de Guardiola, nome de Ancelotti não é considerado viável nesse momento. Isso tudo também vale para o Klopp. O cara não está em atividade por escolha própria. Ele não estava mais aguentando as pressões de um clube como o Liverpool, que teve pouquíssimos técnicos ao longo da própria história, onde ele mesmo estava lá muito estável no cargo, há 9 anos, e diante de um cenário em que realmente ele só sairia quando quisesse sair. Imagina largar isso e assumir uma seleção brasileira do jeito que está. Fora os problemas com o idioma, né? É um técnico alemão. Então, não. Zinedine Zidane é um cara que claramente está esperando a oportunidade dele vir com a seleção francesa. Fora toda a história de ter sido o carrasco da seleção, né? Como jogador, em 2 Copas. Então eu vejo totalmente inviável uma chegada dele, e o mesmo vale para qualquer técnico argentino. Pochettino, Simeone, Sampaoli, Galhardo, Vojvoda, não importa. Já há uma resistência grande com treinadores estrangeiros na seleção brasileira, imagina treinadores argentinos. Então, restam de opções os técnicos portugueses. A bola da vez é o Jorge Jesus. Esse aqui é outro motivo principal para eu ter antecipado a postagem desse vídeo. Já tem algumas notícias pipocando de que ele já teria sido contatado, não contratado. Que ele toparia assumir o time antes do Mundial, enfim. Ele foi técnico do Flamengo entre 2019 e 2020, foi super vitorioso. Atualmente ele é técnico do Al Hilal, trabalhou recentemente com o Neymar, teve um desentendimento ali com ele no momento da saída do brasileiro por lá. Está em fim de contrato com o clube saudita, mas valem 2 interrogações. Primeiro, se ele chegaria depois do Mundial de Clubes, e a gente vai para a data FIFA de junho sem treinador. E segundo, esse problema que ele teve com o Neymar pode ser um impeditivo para não trazê-lo? Ou pode ser bom porque vai incentivar o jogador a fazer por merecer a sua vaga e não ter cadeira cativa no elenco que vai para a Copa? Uma coisa que tem que entrar em pauta é o seguinte: a carreira do Jorge Jesus não se resume ao que ele fez no Flamengo. Ele teve outros trabalhos muito instáveis
entre eles o Benfica e o Fenerbahçe pós-Flamengo. E apesar do sucesso recente na Arábia Saudita, sabemos que não tem nem comparação a pressão que ele tem para dar certo lá e a que ele vai ter aqui. Ele foi por um período curto técnico do clube de maior torcida do Brasil, não viveu instabilidade, maus resultados, teve mais títulos do que derrotas no rubro-negro. Então, uma incógnita é como ele lidaria com o mau início, com as coletivas de imprensa mais pesadas, mais questionadoras, com o time indo mal. Então, tudo isso aqui são interrogações que a gente coloca sobre o Jorge Jesus, que parece ser o nome mais forte do momento. Além dele, outros técnicos que foram bem-sucedidos no Brasil. Abel Ferreira, que ainda está aqui, comandando o Palmeiras, já declarou recentemente que talvez esse seja o último ano dele de contrato no clube. Ele vive o pior momento dele à frente do Verdão, o que pode estar sinalizando um fim de ciclo também, mas que também já disse em outro momento que ele não se vê assumindo uma seleção porque não tem nem idade para isso. Ele se vê como um cara jovem demais para assumir uma seleção. Para ele, seleções têm que ser comandadas por técnicos mais experientes. Será que ele é uma opção viável? Não tem o mesmo nível internacional dos outros supracitados aqui, mas tem um sucesso no território nacional, num longo prazo, que pode suavizar a visão que os conservadores têm sobre estrangeiros na seleção. Fora que mora aqui há muito tempo, sabe como o torcedor brasileiro pensa, que tipo de futebol a gente gosta, que tipo de pressão a gente exerce. Pode ser um nome plausível de pelo menos se pensar, beleza? Tem quem lembre também do Arthur Jorge, que foi muito bem sucedido também no Botafogo e depois foi embora. Muito parecido com o cenário do Jorge Jesus, apesar de ser um técnico mais jovem e que saiu daqui há menos tempo. Ele praticamente acabou de chegar lá no Al Rayyan, da Arábia Saudita. Está sendo muito bem pago, por sinal, né? Principal motivo para ele ter topado e ir embora. Então teria ali um problema de como seduzir um cara a deixar um projeto que ele acabou de aceitar, com um salário fantástico e com um contrato em vigor. O Jorge Jesus está em fim de contrato. O Arthur Jorge acabou de iniciar o dele, beleza? E finalmente o meu nome preferido, que infelizmente não está sendo tão pensado, cogitado, citado assim, que é o José Mourinho. Eu já fiz vídeo aqui para falar sobre isso. O Mourinho seria, para mim, a minha principal alternativa. Quando o Ancelotti deu errado, era para ser ali o segundo nome em pauta, porque é um cara mais ou menos no mesmo momento de carreira, né, do italiano. É um cara que já é muito vitorioso, que já não tem um mercado nos principais clubes da elite europeia. Está aí no comando do Fenerbahçe, da Turquia, teve recentemente na Roma, no Tottenham. Fala-se dele para suceder o Roberto Martínez na seleção portuguesa. Então, se fosse para pensar no Mourinho, teríamos que ser mais rápido do que eles. Eu sei que tem muita gente que não gosta do nome do Mourinho, porque acha que ele é retranqueiro, e não é verdade. Os times do Mourinho sempre marcaram muitos gols, sempre tiveram uma veia ofensiva, mas também eram muito sólidos na defesa. O Mourinho se preocupa com todas as fases do jogo, assim como o Ancelotti. Mas o Mourinho ficou muito marcado pela postura demasiadamente defensiva quando enfrentava os times do Guardiola. Fosse pela Inter ou pelo Real Madrid contra o Barcelona, ou pelo United contra o City, né? E fora isso, o Mourinho sempre foi um técnico de ótimos números ofensivos. Eu não acredito que numa seleção brasileira ele adotaria uma postura tão defensiva assim contra qualquer adversário que fosse. Para mim, o timing de carreira dele para assumir uma seleção é perfeito, seria a minha primeira escolha agora. Fora isso aqui, gente, ou é loucura, ou é aposta, ou eu ficaria muito surpreso se desse certo. Ou mesmo se acontecesse o convite para qualquer nome que não seja um desses que eu falei nesse vídeo, beleza? Então é isso, galera. Não é para contratar só por ser estrangeiro, não é para deixar de contratar só por ser brasileiro, mas é para ter uma coerência na escolha. E uma similaridade mínima entre as opções. Não dá para ter como plano A um cara que joga de um jeito X, plano B um cara que joga de um jeito Y. Mas aqui eu duvido muito que quem tome as decisões na CBF vai ter esse critério na hora de contratar. A gente sabe que se contrata treinador no Brasil muito mais por currículo do que por jeito de jogar. O que eu discordo veementemente, mas fazer o quê? Seja lá quem for, vai balançar na primeira instabilidade. Se não fizer exatamente o que a gente quer que faça, a gente vai chamar de burro, vai pedir a cabeça. Então, nós somos parte do problema também. O futebol brasileiro passa por uma crise estrutural. E a qualidade dos nossos treinadores é muito mais consequência do cenário aos quais eles estão inseridos, né, com armas apontadas nas suas cabeças. Sentido figurado, tá?
pela imprensa, pela torcida, pelos próprios dirigentes que o comandam, a entregar resultado a curto prazo. Desempenho também satisfatório. Então eles são muito mais a consequência de tudo isso daqui do que a causa para os nossos insucessos. Eles não são os culpados, eles são vítimas da desorganização do nosso futebol. Então, quando a gente tomou 7-1, a invasão cada vez maior de técnicos estrangeiros para os nossos clubes, foi a primeira reação da tentativa de resolução de um problema de consciência tática no nosso país. Estávamos parados no tempo, jogando em 2014 um futebol dos anos 90. Foi a gente começar a tentar modernizar o jogo, e o resultado não vi de imediato, que a gente é assim, a gente é imediatista, que o problema apontado passou a ser: não temos mais a nossa identidade, a gente quer copiar o europeu. Da mesma forma vai ser, quando chegarmos na Copa de 2026, perdermos com um técnico europeu que assumiu o time 4, 6, 8 jogos antes do Mundial, der errado, e ouvir do povo que, o gringo também não deu certo, não deu jeito. Vocês pediram tanto técnico estrangeiro, e aí, foi lá e não deu jeito. Se a gente quer melhorar, o próximo tem que ser melhor que o último. E aqui dentro não tem melhor nem que o Tite. O Diniz não era, o Dorival não era, e nenhum outro nome que a gente apontar aqui no momento vai ser. Não é à toa que nenhum dos nossos está trabalhando na elite. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!